Muito bem, então, pessoal, vamos continuar falando agora do condutor do subarranjo fotovoltaico. Então, numa imagem, um sistema parecido com esse que estou mostrando para vocês aqui na imagem, o subarranjo, né, são essas três, a cada três strings dessas em paralelo, a gente pode considerar que tem um subarranjo. Como que eu dimensiono o condutor vermelho, que é o condutor do subarranjo? Aí, novamente, tem aquela questão. O subarranjo tem proteção contra a sobrecorrente ou não tem? Se tiver, basta colocar um cabo com corrente superior ao dispositivo de proteção, né, que os critérios a gente já viu anteriormente. Mas se não tiver, aí nós temos que pensar um pouco. Tem dois critérios, o critério A e o critério B. A gente tem que pegar sempre a maior corrente entre os dois. Então, o primeiro critério vai ser o valor nominal do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente do arranjo fotovoltaico, que estaria aqui perto do inversor, nesse caso, né, aqui no cabo verde, mais 1,25 vezes a soma das correntes de curto-circuito de todos os outros subarranjos fotovoltaicos. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer essa conta aqui, vamos supor que tivesse dispositivo de proteção aqui. Se não tiver, não tem problema, basta zerar na equação, não é um problema não. Mas vamos supor, eu teria que somar as correntes de curto-circuito dos outros subarranjos, ou seja, se eu estou pensando aqui no primeiro condutor, eu tenho que somar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 strings, né? A corrente de curto-circuito de cada uma delas, multiplicar por 6, mais a corrente de curto-circuito desse dispositivo de proteção. Se não tiver ele, basta zerar. Agora, o segundo critério é basicamente 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do próprio subarranjo. Então, se eu estou pensando aqui no primeiro subarranjo da esquerda para a direita, bastaria pegar aqui a corrente de curto-circuito do subarranjo, que é a soma das três strings, vezes 1,25. Então, é o maior dos dois critérios. No caso que a gente está vendo aqui na tela agora, mesmo que não tivesse um dispositivo de proteção do subarranjo fotovoltaico, eu posso garantir que a letra A daria um valor maior, porque eu somaria aqui 6 correntes de curto-circuito dos módulos, ao invés de só 3. Né? Mas aí vai depender de caso a caso. Vamos ver aqui um exemplo bem rapidinho, imaginando aqui um subarranjo com 5 strings de 20 módulos. Acaba que a quantidade de módulos por string não faz muita diferença para nós não, porque a corrente vai ser a mesma. Se fosse 20 módulos, 30 módulos ou 2 módulos, a corrente de curto-circuito é a mesma. O que importa é a quantidade de strings em paralelo. Então vamos pensar ali, qual que é a corrente que eu tenho que considerar no dimensionamento do condutor do subarranjo, se eu tenho ali 5 strings com 20 módulos cada. Então eu vou considerar ainda que são 2 subarranjos como iguais a esse, trabalhando em paralelo, ligados a uma mesma entrada de inversor. E aí eu sempre tenho que lembrar, qual que é o critério para eu ser obrigado a colocar proteção contra a sobrecorrente no subarranjo? A gente já viu isso. É quando eu tenho mais de 2 subarranjos em paralelo, ligados a uma mesma entrada de inversor. Como no meu exemplo aqui tem apenas 2 subarranjos e não mais de 2, eu já desconsidero a possibilidade de ter uma proteção contra a sobrecorrente no subarranjo. Então eu tenho que pensar nesses 2 critérios. Beleza? E aí, olha só. Nesse caso, eu vou calcular primeiro aqui a corrente de curto-circuito de cada subarranjo, porque os dois são iguais. Então, como são 5 strings, eu multipliquei, são 5 strings em paralelo em cada subarranjo, eu multipliquei aqui 5 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, que é 9,45, igual ao exemplo anterior, e cheguei à conclusão de 47,25 amperes. Então, essa é a corrente de cada subarranjo. Eu voltei para a imagem, mas essa imagem aqui não tem nada a ver não, pessoal, é outro exemplo. Então, eu cheguei a essa conclusão. Agora, basta eu aplicar as duas equações. Como nesse caso não tem esse dispositivo de curto-circuito, de proteção contra subcircuito no arranjo fotovoltaico, eu basicamente zerei esse termo, o primeiro termo. E somei 1,25 vezes a corrente de curto-circuito dos outros subarranjos fotovoltaicos. O que significa isso, dos outros? Eu tenho o meu que eu estou calculando, e quais são os outros? Apenas um, porque nesse caso só tem 2 subarranjos. Então cheguei a 59,06 amperes. O segundo critério só leva em consideração o subarranjo em questão, que eu estou dimensionando o condutor. Então vai ser 1,25 vezes a corrente de curto-circuito. Nesse caso, os valores foram iguais. Então, basicamente, cada um dos meus subarranjos ali tem que ter um condutor que suporte ali próximo de 60 amperes. Agora, se tivesse mais subarranjos em paralelo, aí com certeza a letra A daria maior. Porque aí não daria só 47 aqui, se tivesse 3 subarranjos ao invés de 2, por exemplo, daria o dobro. Né? E eu teria que usar a corrente do de cima.
Então eu vou pausar essa aula novamente, nós vamos falar agora de como que... deixa eu continuar aqui de uma vez. Vamos falar do arranjo fotovoltaico de uma vez aqui, rapidinho. Porque o arranjo fotovoltaico ele é bem mais simples. A gente pode levar em consideração sempre aquela premissa. Tem dispositivo de proteção contra a sobrecorrente? Se tem, pega um cabo que suporta no mínimo essa corrente. Mas e se não tem? No caso do arranjo fotovoltaico, que seria esse cabo verde, que é o que é ligado lá no inversor, basta fazer 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do arranjo. Aí você vai somar todas as correntes de curto-circuito de todas as strings que estão ligadas nesse arranjo fotovoltaico. Nessa imagem aqui a gente teria 9 strings, 3 por subarranjo, no final das contas as 9 acabam mandando corrente para o mesmo inversor. Então bastaria fazer 1,25 vezes 9,45 amperes, se fosse usar o mesmo módulo. Mas eu nem vou fazer exemplo disso não, porque esse aqui é muito simples mesmo, pessoal, porque não tem nem 2 critérios, é um critério só, basicamente. Beleza? Agora sim, eu vou partir essa aula, nós vamos falar agora da capacidade de condução de corrente dos condutores, que aí tem uma outra norma que nós vamos trabalhar agora.